Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje nós vamos ter uma revisão de anatomia para desenho. Então se a gente for pegar aí os quadros que a gente vem fazendo, nós fizemos uma releitura do quadro Mulheres Tocando Violão, depois nós fizemos uma obra autoral, né, sobre as nossas atividades na quarentena, e tudo isso envolve pessoas. Desenhar pessoas, quando a gente é bem novinho, às vezes é difícil, né? A mão é uma coisa difícil de desenhar, o nariz, orelha são partes difíceis assim de desenhar, então a gente tem que ter um bom estudo sólido de anatomia. Anatomia é o estudo do corpo. Para as outras ciências é o estudo dos órgãos internos, para gente que faz a animação e desenho é o estudo de movimento e de dinâmica. Então quando a gente estuda anatomia, a gente estuda a posição, né? A possibilidade de desenhar um braço esticando, ou de mãozinha se mexendo, ou de caras diferentes, porque a gente conhece bem os espaços anatômicos, né? As possibilidades. Então eu consigo desenhar um dedo fazendo isso, ou uma mão fazendo isso, porque o corpo consegue fazer isso, mas eu também não conseguiria desenhar esse dedo encostando aqui, porque eu ficaria anatomicamente errado. Então a gente vai ver o que é certo e o que é errado nesses primeiros passos e como fazer distorções, né? Porque não existem só um tipo de corpo. A gente tem pessoas mais altas, a gente tem pessoas mais baixas, a gente tem pessoas mais largas, a gente tem pessoas mais fininhas, e aí a gente precisa desenhar todas elas anatomicamente ok, mesmo com essas diferenças. Então eu espero que essa revisão ajude bastante vocês. E não se esqueçam nunca, para ilustração, anatomia e perspectiva são essenciais. Então continuem estudando. Vamos lá? Bem-vindos a um novo vídeo e para a nossa parte gravada de tela. Caso alguns de vocês tenham o hábito de pular a introdução, o vídeo de hoje é sobre anatomia, ou seja, o estudo do corpo. No nosso caso, que trabalhamos com ilustrações, é o estudo da dinâmica e das posições e da possibilidade de movimento, ou seja, se uma pessoa consegue fazer, com certeza você também vai conseguir desenhar. Então, o que eu fiz aqui, primeiramente, para vocês saberem? Eu fui no Canva e eu achei esses stickers dessa moça fazendo essa atividade, que provavelmente pode ser um alongamento, pode ser uma aula de pilates, e aí a gente já vai para nossa primeira dica de todos. Se você estiver com dúvida se existe a possibilidade ou não de fazer determinado desenho, primeira coisa que você vai pesquisar é se existe a possibilidade de alguém dançar fazendo aquele movimento, ou se algum atleta ou ginasta consegue fazer esses movimentos, ok? Então, a minha primeira dica inicial de todas é que vocês pensem assim: se eu quero fazer uma pose, eu posso tirar uma foto minha naquela posição, ou eu posso pedir, né, para alguém fazer essa pose e eu tiro foto da pessoa. Não acontecendo isso, a pessoa não consegue fazer a pose, ou enfim, a minha foto não fica tão legal. A segunda possibilidade é de você pesquisar dançarinos ou atletas, porque provavelmente eles vão conseguir fazer a pose que você está precisando para fazer sua ilustração. Então vamos lá. Primeiro de tudo, e antes de mais nada, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de lapisinho e eu vou deixar em vermelho mesmo,
pra gente começar, ok? Então vamos lá. Vamos pensar nessa pessoa aqui do meio, tá bom? Vamos pensar nessa pessoa aqui do meio. Ela tá numa posição super simples de fazer. Você tem esse espaço aqui do corpo, certo? Que você tem o tronco. E aí, ombro, cabeça. E vocês estão vendo que o braço, ele tá bem molinho, tá vendo? Ele tá totalmente distorcido. Isso não é um braço com formato de verdade. Porque ele tá fazendo uma curva, né? Braços não fazem essa curva desse jeito. Ele teria que ficar mais ou menos assim. Mas tudo bem, por quê? Porque ele tá anatomicamente correto. Esse desenho, existe a possibilidade de ser assim. Mas vamos por partes. Então eu vou pegar a primeira pessoa aqui do meio para poder conversar com vocês. E depois a gente vai fazendo essa marcação em outros corpos. Então, a primeira coisa de todas que eu vou pedir para vocês é: pesquisem imagens e salve essas imagens e abre no sketchbook pra gente poder fazer esse tipo de ilustração. Então, primeiro de tudo, ó, a cabeça nada mais é do que um círculo. E aí a gente começa a fazer o esqueleto, tá bom? Lembra que eu já falei pra vocês, ó? Todo o esqueleto vai ser aqui de vermelho. Então, a gente tem um traço que seria o pescoço, ombros, tórax e quadril. Quais são as formas básicas que eu tenho aqui, ó? Triângulo invertido, triângulo para cima. No braço, nós teríamos aqui, ó, retângulo e retângulo. Depois, corte do cotovelo. Aí eu teria outro retângulo e outro retângulo. Mais um corte, viria a mão, que facilmente pode ser um triângulo nesse caso. Perna, retângulo. Joelho, você pode fazer um círculo, porque o joelho, ele tem essa articulação, né? Aqui também, na verdade, você pode fazer um círculo nos cotovelos. E aí, mais um retângulo da perna. E aí, um quase triângulozinho pro pé. Então, ó, se você for ver como forma básica, ele não é, nossa, que dificuldade para fazer uma cena em movimento. Não, não é difícil. Na verdade, a gente só tem que ver como esse corpo está, ok? Próximo. Novamente, ó, círculo, pescoço, ombro. Só que aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar a linha em vermelho para vocês verem a divisão. O que significa essa linha em vermelho que está fazendo essa divisão aqui? Se você prestar bem atenção, na verdade, essa parte aqui em que ela está dobrando é exatamente onde... Ele tirou print sem querer. Você corta o seu tórax, né? Vamos assim dizer. Então, eu vou vir aqui, ó, com um lápis de novo para vocês entenderem. Se eu fosse fazer o desenho do osso dessa personagem, ó, ele ia parar aqui. Imagina que aqui dentro estão os pulmões dela, certo? Então, o tórax acaba aqui, que é onde acabam os nossos ossos mesmo. Então, não tá errado. Pelo contrário, tá bem certinho, ó. Porque aqui seria a curva, limite. Limite mesmo, não tem como passar disso para fazer essa curva. E depois viria esse outro triângulo, que no caso é o triângulo da base do quadril. Então, ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo? Então, não fugiu dos dois triângulos. Na verdade, ele fez isso, ó. Ele fez um triângulo pra cá e outro voltado pra cá. E aí você consegue fazer braço, cotovelo, antebraço, braço, cotovelo e antebraço. E aí você vem e faz uma mão. Entende? Tudo isso sempre acompanhando a articulação do seu corpo. Então, vamos imaginar que aqui, ó, vou pôr uma linha rosa. Vamos imaginar que aqui seja a coluna. A coluna faz esse movimento. Isso é possível. Por isso que eu falo para que vocês estudem essa anatomia. Porque é a possibilidade do movimento do seu personagem, para ele não ficar parado, senão ele vai ser para sempre o bonequinho lá, né, de palito, que só tem dois bracinhos, duas perninhas, só que ele tá sempre nessa posição. Ou ele vai estar nessa posição, ou ele tá assim.
que é com o bracinho pra baixo. Vez ou outra, a gente faz um bracinho pra cima, alguma coisa do tipo. Então, é isso que a gente tem que pensar quando vai estudar essa anatomia, ok? Então, aqui eu mostrei esses dois. Esse daqui é até mais fácil. Tá vendo? Porque você vai ter de novo, ó, essa leve curva que tá acontecendo aqui, ela é proposital, é para que você saiba que ali acaba o nosso tórax, ok? Para você saber onde fica o tórax, respira bem fundo, tá vendo? Respira bem fundo, você vai sentir essa parte aqui do ossinho subindo bem devagarzinho, mas ela vai subir e ela vai ficar um pouco mais pra frente. Aí você vai descobrir que aqui é o ponto onde você pode, entre aspas, né, fazer o seu corte. Ou seja, vou repetir aqui, ó, é quando você faz os dois triângulos invertidos, ok? Vamos para outras posições. Aqui a gente tem posição dela deitada, como vocês podem ver, né? Então aqui seria como se ela estivesse aqui deitada. E aqui uma posição em pé. Eu vou aproveitar essa posição em pé só para reforçar o que eu falei, ó. Então, ó, eu venho aqui, tem um triângulo, final do tórax, quadril. Aí eu venho, ó, retângulo, joelho, panturrilha e pé. Panturrilha e o pé. E a mesma coisa o braço. Bracinho. Ó, imagina que aqui tá passando uma linha. Aqui é onde eu dobro e faço o meu próximo retângulo pra dentro. Ok? Tudo isso é uma questão de treino. Vamos pegar essa pose aqui, ó, que tá um pouquinho mais complexa do que a outra. Como eu sei onde são as divisões? É isso que eu quero que vocês treinem. Vocês vão pegar fotos de atletas na internet, abrir no sketchbook e fazer esse treino de fazer traços por cima. Se você fosse simplificar esse desenho, como você faria? Então vamos lá, ó, linha vermelha. Primeira linha vermelha eu vou fazer todos os cortes, ok? Então, ó, aqui tem articulação, aqui tem articulação, aqui tem articulação e aqui tem articulação. Joelho. Aí aqui embaixo, ó, deixa eu pôr aqui, ó. Outro joelho, acho que eu posso pôr até mais pra cima. Aqui assim, ó, outro joelho. Quadril, tórax. E aqui, ó, o cotovelo. Então, essas linhas vermelhas são todos os pontos que tem articulação. Ou seja, que o seu corpo consegue se mexer pra fora, pra dentro, pra cima, pra baixo, ok? São essas as posições. Com a minha linha verde, eu vou fazer os desenhos básicos. Então, eu tenho o círculo, o retângulo do pescoço. Como ela tá de lado, o que que a gente pode usar aqui, ó? A gente pode usar o triângulo pra cima e aí o outro triângulo pra baixo. Ah, não gostei. Quero simplificar. Você pode usar aqui, ó, só a base de retângulo mesmo e depois arrumar a postura dela. Aí aqui você faz um retângulo, outro retângulo, ali embaixo é o pé. Retângulo, retângulo, círculo do joelho para poder dar esse movimento. Próximo retângulo e mais um pé. Bracinhos, círculo do cotovelo. Por que o círculo? É isso que eu quero que vocês também entendam. Eu vou aproveitar, eu vou usar nessa bonequinha aqui do lado. Eu vou colocar a cor em rosa. Os círculos são os pontos onde você tem articulação de movimento. Tá vendo? Ó, a perna fecha para dentro, o braço fecha para dentro. Aqui, até na cabeça, na verdade, você poderia colocar. E uma partezinha aqui do quadril, que é quando as pessoas conseguem virar o tronco para os lados, né? Se esticar, se alongar. Então, vamos ver essa bonequinha aqui, tá vendo? Ó? Dessa vez, eu vou marcar só os pontos de articulação de círculos. Se a gente fosse fazer o desenho simplificado, quais seriam os círculos? Ó, amarelo, eu vou ter um círculo aqui, porque a cabeça gira para os lados. No ombro, nos cotovelos e no pulso. Lembra que a sua mão, ela consegue fazer movimentos giratórios, tá? Quadril, porque a gente também consegue. Joelhos, tá vendo? E a articulação aqui do tornozelo. Então, também é um movimento que a gente consegue fazer. Se eu fosse montar a lista, como ficaria agora?
Deixa eu trocar de cor aqui, só pra vocês enxergarem. Ficaria daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Daqui pra cá, daqui pra cá, esse pra cá e por último a mão. E aí nós teríamos até a cintura. Aqui, ó, porque você consegue balançar a cintura pros lados. Quem fez aula de dança com a Ana, ou já é desde o Baby Class Ballet, sabe que a cintura você pode movimentar pros lados. Então, se eu fosse falar de movimento, isso é possível. Aí, da perna ao joelho, do joelho ao tornozelo, tornozelo, pé. E aqui é a mesma coisa. Então, isso daqui é um jeito de você saber a movimentação. No caso da cabeça, ela pode ir para qualquer um dos lados, então não preciso pôr a seta. Mas é para vocês entenderem como o corpo se mexe. Então você pode fazer as primeiras marcações igual nós estávamos fazendo, que são mais simples, né? Que são de desenho mesmo, para você saber quais são as formas básicas. Isso é um treino, gente. Não tenham medo de pegar fotos de pessoas e fazer isso, ou de tirar suas próprias fotos, né, fazendo isso. Você vai ver que vai ajudar bastante. Vamos tentar com outra imagem? Aqui, ó, a gente tem a nossa bonequinha se esticando. Essa posição lateral é uma posição legal de desenhar, mas que dificilmente eu vejo as pessoas fazendo. Essa daqui do lado até que é mais fácil, né, que se você for parar pra pensar, segue a mesma regra do que a gente já estava fazendo aqui antes. Então não tem nada de muito diferente, tá vendo? Essa daqui não tem nada de muito novo do que eu já não tenha falado ali atrás. Mas essa daqui, da bonequinha com a perna, talvez seja interessante a gente dar uma olhada. Então eu vou colocar aqui, ó, em vermelho. E aí vamos lá. Círculo. Mão. A mão é sempre uma coisa, né? Uma dica para você fazer a mão. Você vai desenhar essa base, tá vendo? E aí, dos lados, você adiciona a quantidade que você quer de dedos. Por que a quantidade que você quer? Porque você pode fazer desenhos articulados. Por exemplo, se você já assistiu Simpsons, você já deve ter percebido a quantidade de dedos que eles têm. Se você já viu, por exemplo, Os Incríveis, já deve ter percebido como são as mãozinhas deles. Às vezes os desenhos cortam esse último dedo para poder ter mais movimento, né? Para você conseguir ter mais movimento. Isso é muito comum nos desenhos animados. Então percebam isso e vocês vão ter um outro olhar sobre os desenhos que vocês assistem. Mas vamos lá. Aqui em vermelho, o que eu vou fazer? Ó, tenho triângulo, triângulo. E aí você vai fazendo. Conforme o tempo passa, vocês vão perceber que fazer esse tipo de exercício vai facilitar 400.000% a dificuldade do desenho. Por quê? Porque depois você vem, aplica uma nova camada por cima e vai refinando isso. Tá vendo? Ó? Você consegue imitar a posição. Ó. Só de observar, eu já consigo imitar essa mesma posição. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu vim aqui e inicialmente fiz o meu desenho com o traço por baixo. E eu já falei, gente, não tem problema. Ó, tá vendo? E aí, pezinho triangular. Então não tem problema fazer isso que a gente tá fazendo agora. Outra dica é, vocês conseguem perceber que esses corpos aqui, eles são mais distorcidos, né? Porque ninguém tem uma cintura tão fina quanto esta, certo? Mas você consegue perceber que o desenho faz sentido, porque ele respeita todas as nossas regras que nós estávamos trabalhando até agora. Eu vou colocar aqui em verde, ó. Ele faz exatamente as mesmas coisas, tá vendo? Do mesmo jeito. Então, quando você aprende anatomia, você tem esse tipo de liberdade aqui. É disso aqui que eu tô falando, tá vendo? Você tem a liberdade de fazer um corpo que visualmente não é o ideal, porque como eu falei, é um quadril bem largo para uma cintura bem fina, mas você consegue entender que isso é um corpo de uma pessoa perfeitamente. Por quê? Porque ele tem a anatomia correta. E aqui eu aproveitei para pegar esses dois dançando juntos, para que vocês explorassem a possibilidade de anatomia em conjunto, né? De pessoas se mexendo juntas. Então, por exemplo, aqui a gente podia fazer essa daqui.
essa moça virada pra esse lado, né? Pra parecer que elas estão treinando juntas ou algo do tipo. Mas eu acredito que ver fotos de casais dançando que nem esses dois ajuda vocês a ter uma noção de espaço entre pessoas. Porque isso também é uma coisa que acontece. Você pode até ter toda a noção, tá vendo? O homem, ele é mais quadradinho. Então você pode vir e fazer o desenho mais quadrado mesmo, que não tem problema. Só que você precisa respeitar a dinâmica, que nem aqui, ó. O pé dela, na hora de ilustrar, ele não precisa estar na frente do pé dele. Você pode deixar esses elementos aparecendo, porque torna o seu desenho mais gracioso, ele fica mais bonito. Então, esse vídeo de revisão de hoje, ele não é uma atividade para ser entregue. Ele é uma atividade para você treinar. Então, eu quero que vocês vão na internet, pesquisem fotos de pessoas, pesquisem ilustrações de pessoas, de dançarinos. Eu coloquei aqui, né, dançarinos, atletas, eu coloquei nesse caso aqui outras ilustrações só para que vocês consigam enxergar. Uma das dicas que eu recebi na roda de conversa de hoje é que existe aquele bonequinho de madeira articulado que você consegue fazer as suas ilustrações com base, né, no corpinho que ele apresenta. Isso é legal, é interessante. Se vocês procurarem aí no Google boneco de madeira articulado, vocês vão ver que ele é essas marcações que eu tô fazendo aqui em vermelho e verde. Ele tem os pontinhos redondos de articulação, ou seja, movimento. E ele tem as madeirinhas no formato aqui, igual eu tô fazendo. Só que elas são meio assim, né? Porque na verdade nossos músculos eles são meio gordinhos. Mas isso é só uma adaptação do bonequinho. Então, deem uma olhada, pesquisem, ele pode ajudar. Mas eu acho que essa técnica que eu falei hoje de você se fotografar ou de pegar fotografias, talvez seja a mais prática para iniciar, ok? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E assim que você terminar todas as suas atividades para serem entregues, me entregue. Mas a de hoje é só pra gente treinar.